Olá meninas, tudo bem? Então aqui eu tracei a minha basezinha exatamente igual a que a gente traçou lá, tá? E pra mim extrair ela, ó, eu fiz ela aqui, frente e costa junto. E eu vou colocar essa linha aqui, que é o meu centro da frente, bem certinho na dobra do papel, tá? Então, eu coloco aqui bem certinho na dobra, que eu alfinetei, podem colocar um peso, alguma coisa assim, para poder fixar bem. Ela não pode sair do lugar quando vocês estiverem carretilhando, tá? Então, eu vou carretilhar primeiro a frente, depois as costas, ou vice-versa, no papel. Aqui eu vou fazer um só com vocês, mas depois o outro é a mesma coisa, tá? Ó, carretilhei aqui no papel, então ele já saiu para mim dos dois lados, tá? Aqui eu vou acrescentar a margem de costura, que é 0,5 aqui, porque eu vou costurar na minha overlock. Ah, uma coisa que eu quero lembrar vocês, tá? Quem for costurar no soft, for fazer costura inglesa ou francesa, tem que deixar mais margem de costura, tá? Então, em torno de 1,5 cm, mais ou menos, porque você vai costurar ele meio e depois você ainda vai virar, né? Então, precisa de margem aqui, tá? A costura inglesa. Tem aquela duas agulhas na máquina reta, na caseira. Eu quase não uso a máquina caseira, tá? Por isso que eu não sei direito como que funciona, mas alguém do grupo deve saber. Tem duas agulhas que ela funciona mais ou menos, dá uma semelhança com uma galoneira. Então, quem souber explicar aí do grupo, posta aí. Ou quem achar na internet alguma coisa relacionada, posta para as meninas, porque eu sei que existe, mas como eu não uso eu tenho uma maquininha ali, mas ela tá aposentada já faz uns 13 anos, né? Que quando eu comprei a minha industrial, depois nunca mais peguei a bichinha, coitada. Mas tem como fazer um acabamentozinho. Se caso, né, as meninas explicarem e der certo, aí vocês podem usar esse tipo de acabamento, no soft, no moletinho, né? Mas caso contrário, você vai ter que fazer a costura francesa. E aí vai mais tecido do que o comum, tá? Aqui eu vou fazer no overlock. Mas no dia que eu for montar a peça, eu vou mostrar para vocês como que é a costura francesa. Então, quem for fazer no tecido de flanela, no soft, não corta ainda. Deixa eu terminar de ver o curso para depois vocês fazerem. O grupo eu não vou apagar e caso você tenha dúvida depois quando você estiver fazendo, você volta a perguntar, tá bom? Mas agora, nesse momento, observem como que vocês vão fazer e depois no dia, sábado, né? Amanhã, no caso, é amanhã, né? Tô meio perdida. Eu vou fazer para vocês verem como que funciona para dar um acabamento e não desfiar, não estragar, tá bom? E aí eu vou falar sobre o decote também amanhã, tá? Eu não vou falar hoje, porque eu preciso gravar esse videozinho rapidinho aqui. Não tenho muito tempo. Mas daí amanhã eu já falo sobre o decote também, o tanto que vocês podem abrir aqui, caso vocês forem colocar viés, dá para colocar recorte no soft, né, por exemplo, que é mais que não cede, mas daí eu preciso abrir um pouco mais aqui. Ah, lembrando também, quem for fazendo soft na flanela, que não cede, também deixar um pouquinho mais de folga aqui, né, para ter um movimento, tanto aqui como na calça, que nem eu deixei 1,5 para usar um tecido mais leve. Para flanela ainda até dá, mas o soft é muito grosso, é grossinho. Então é melhor deixar um pouquinho a mais, tá? Deixar 2 embaixo, 2,5 aqui em cima, tá? Para ficar bem bem gostosinho, senão ele vai ficar muito atarracadinho, muito justo, tá? E aqui tá, vou acrescentar aqui a minha margem de costura em todo o contorno que eu vou precisar costura. Então, lateral, cava, ombro. Como a minha lateral tá reta, então eu marquei lá embaixo, marquei aqui em cima. A barra,
Para esse tamanho não vai precisar, porque eu já deixei ele mais compridinho, tá? Se vocês olharem a tabela de medida infantil que eu mandei para vocês, o comprimento dá em torno de 41, 42 centímetros, eu já deixei com 45, porque eu já calculei a barra. E aí, caso vocês... Ah, eu tô fazendo de caneta, nem sei se tá dando pra ver, hein? Eu vou fazer com o canetão aqui, senão vocês não vão conseguir enxergar, né? Aí vocês podem... Aqui, pronto. Fiz a margem. Eu acho que vocês não vão conseguir enxergar aí, então eu vou colocar aqui aonde tava o meu risco antigamente, tá? Ficou grosso, quase colado, porque a caneta tem a ponta enorme, tá? Mas ele tem meio centímetro aqui de distância. Eu tô passando exatamente em cima do que eu carretilhei. Aqui é meu decote, ó. Esse decote aqui tá justo, bem no pezinho do pescoço, como eu falei lá pra vocês, tá? Então... Minha tesoura. Ó, vou cortar. Ó, então olha como que ficou. A hora que eu abro, ele tá inteirinho, ó, a frente, tá? Aí aqui tá bem justinho. Se eu for fazer de soft, não passa a minha cabeça. Então eu preciso abrir aqui, tá bom? Pelo menos uns 3 centímetros. Mas eu não vou abrir tudo. Se eu for fazer de soft, eu abro 3 aqui, pelo menos. E venho acabando com 1 centímetro aqui, ó. Tá? E aí faço o contorno. Aqui eu vou ensinar vocês a fazerem o de ribana mesmo. E aí no sábado eu falo direitinho pra vocês os outros modelos que a gente pode fazer. Então eu comentei com vocês, abre aqui 1 centímetro. Então como eu vou abrir 1 centímetro e vou colocar minha ribana de 2, eu já vou colocar diretamente aqui de 3, tá? Porque daí minha ribana depois eu... Então vou colocar aqui de 3, 3, 3, ó, vou fazendo o contorno todinho. Vou recortar essa partezinha aqui. Aí vocês podem colocar até 2,5 para poder já ficar com a margem de costura aqui, tá? Então ela vai ficar bem mais aberta, ó. E aí eu vou colocar, vou fazer a minha ribaninha com a medida que deu aqui, ó. Vou medir esse contorno, pode medir em pezinho assim, se vocês... É mais fácil para quem tá começando, tá? Então, aqui o meu, ó, deu 13,5 na frente, metade. E aqui é onde vai abrir, dá em torno de 10 nas costas, né? Então, vai ser mais 10, vai dar 23,5, que vai dar 47, ok? Desses 47, eu vou fazer aquela continha que eu falei pra vocês, né? Falei os 3/4. Então, 47, eu vou dividir por 4. Vai dar, ó, 1, sobra 3. Dá 1,
12 centímetros aqui. Então, 12, aí eu vou fazer vezes 3. 12 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. Então, minha ribaninha vai ter 36 centímetros, tá? Como eu falei já que eu vou usar ela de 2, então ela vai ter 36. Pode fazer também a metade, para não ter que calcular tudo. Para não ter que fazer o tamanho, o risco inteiro, faz só metade. Daí daria 15, 18 centímetros, tá? Então, aqui, ó, 18. Esquadrei ali. Esquadro aqui. Então, eu falei que eu ia usar uma ribaninha de 2, 2 e 2, 4, mais meio centímetro de cada lado, 5 centímetros. Então, ela vai ter 5 centímetros de largura. E aí, se for uma ribana mais frouxa, aí vocês podem usar 2/3, tá? É que tem ribana, eu não vou conseguir. Tá, eu até tenho, acho que das duas aqui. De repente, sábado, eu até mostro pra vocês aqui. Uma ribaninha mais mole, uma ribaninha mais firme. Então, essa daqui é a ribana. O molde da minha ribana. E agora vamos à manga. Então, a manga, ontem eu cometi um erro ali, eu vou repetir aqui para vocês, tá? O que aconteceu? Quando a gente traçou, só para vocês poderem entender o porquê daqueles 3 centímetros. Quando a gente traçou aqui, o normal da altura da cava é a metade do costado, para o tamanho infantil. Isso para ficar bem justinho aqui, pegando bem na axila, tá? Então, metade do costado seria 14 centímetros. O que eu fiz? Eu ainda dei uma folga de 3 centímetros, certo? Porque eu pedi para vocês aumentarem 5. Então, 14 com 5 dá 19. E aí, cada tecido também vocês podem aumentar ou diminuir essa cava aqui, tá bom? Às vezes, para malha PV vai ficar muito largo, então pode diminuir um pouquinho. Às vezes, para o moletom já vai ficar mais certinho. Moletinho, pro soft, tá? Vai ficar mais certinho. Agora, às vezes, para o PV, para malha de algodão, às vezes fica menos. Então, ao invés de acrescentar 5, você pode acrescentar menos. Então, aqui, ó, o que aconteceu? Eu usei 19 centímetros pra gente poder, que era 14 do costado, que é a altura da cava que a gente usa normalmente, tá? Pra dar lá na axila certinho. E aí, a gente sempre acrescenta a folga, mas levando em consideração que aqui eu vou tirar ainda uma parte. Então, eu acrescentei 5 porque aqui eu vou tirar 2. Então, vai me sobrar 3 centímetros aqui. Então, o que eu aumentei? 3 centímetros, certo? Então, se eu pegar aqui, ó, e medir, a altura vai dar 17. E é esses 17 que você vai pegar para você traçar aqui. Então, que nem as meninas falaram, ai, mas é muita conta, vai lá, vai cá. Não, é tudo um pouco óbvio, tá? É assim, óbvio o modo de falar, é tudo muito mais direcionado, se você for parar para pensar. Ó, é o comprimento da camiseta, é a largura do busto, do tórax, que é a largura maior ali na parte de cima, né? Aqui a gente coloca o costado para a camiseta vir certinho. E a altura da cava é metade do costado, mas nada impede que você pegue uma blusa, por exemplo, e meça também a altura da cava de uma peça que deu certo lá para tua filha, para tua criança, caso seja, né, a criança que você vai vestir, seja seu filho, por exemplo. Então, você mede aqui a altura, pegando aqui do ombro também pode ser, tá? Então, antes de vocês cortarem, se quiser conferir, vai ter que ser uma peça que dá certo, tá? Então, com o tecido meio semelhante, aí você... Porque, por exemplo, se eu for pegar de cotton, uma camisetinha de cotton, ela vai ser bem menor, porque o cotton, ele cede. Mas aí eu não posso fazer uma de flanela, por exemplo, que não cede nada, com a altura de uma de cotton. Então, por isso que tem que ficar atenta, tá?
mas dá para usar também. Então, é que você precisa só entender da onde vem essas medidas, tá? O decote, nós usamos sempre um cesto, mais 0,5 infantil e para o adulto 1 centímetro, mais 1 centímetro. Por quê? O pescoço, ele não tá metade na frente, metade atrás. Se você observar, seu pescoço tá muito mais na frente do que atrás. Então, foi a melhor maneira, né? O melhor estudo que eu encontrei, que eu achei, que realmente batia as medidas, tá? Então, mas para ficar bem justo. Então, daí tem que transformar o modelo depois, tá bom? Então, voltando aqui, o que nós vamos fazer? Então, vocês viram lá que é 17. Então, aqui o retângulo, eu vou colocar os meus 17 centímetros aqui, tá? Então, 17 centímetros. E a altura, você pode jogar direto o comprimento da manga, tá? Não necessariamente precisa fazer esse retângulozinho de 17 por 17. Eu só fiz ontem para ficar mais fácil, mas não necessariamente. Então, deu 1/6 a altura da cabeça da manga aqui. Então, é 1/6 não, 1/10 que deu 6 centímetros aqui, ó. Então, eu vou traçar aqui. E aí, eu vou dividir esse meu espaço em 3. Eu sempre pego o lado da fita errado. Por isso que é bom pegar a fita que tem dos dois lados, tá? Então, aqui, eu vou pegar, dividir ele em 3. Nesse daqui, eu vou baixar 1 centímetro. E nesse daqui, eu vou subir 1,5. E depois, eu vou fazer o meu traçado. Se quiserem o auxílio da régua, pode utilizar. Tem régua que já vem própria para poder fazer os riscos. Deixa eu traçar aqui para vocês verem. Então, aqui eu só vou fazer pequenininha, tá? Mas daí o comprimento vocês colocam do tamanho que vocês vão fazer a peça aí. Só para me agilizar o processo aqui. Então, eu vou cortar aqui. Caso alguém queira fazer frente e costa diferente, que é bom também, você pode subir aqui meio centímetro. Vou até fazer aqui. Se for cortar dobrada do jeito que eu fiz ontem, é só cortar tudo igual, tá? Caso você queira subir aqui meio centímetro para as costas, você pode subir aqui meio e refazer, daí fazer a segunda linha aqui, ó. Acabando ali no encontro da outra, ó. Então, aqui eu vou cortar na linha de fora, que é maior. E depois eu vou abrir e cortar aqui, deixar esse lado aqui menor com a linha de dentro. E aí, como que eu vou conferir? Eu venho aqui como se eu fosse costurar ela, tá? Então, eu vou usar aquela linha que eu tracei, não sei se dá pra ver aí, mas eu vou traçar aqui de novo a linha da cava. E a outra linha da cava, frente e costa. Então, eu vou vir aqui e vou colocar ela fazendo o contorno da manga aqui, ó. Ó, deu aqui, vou fazer uma marcaçãozinha. A frente sempre vai gastar um pouco mais, porque ela é mais curvada. Ó, a marcaçãozinha tá aqui, eu vou passar aqui pro outro lado pra ver se ela vai bater certinho. A manga pode estar alguns centímetros maiores, tá? Não pode ser muito, mas pode até ficar um pouquinho maior. Nesse caso aqui vai bater certinho, olha lá. Tá? Deu certinho aqui no final, ó. O pontinho que eu fiz com o ponto final aqui da capa. Então, tá ok.
Beleza, pessoal? Então, me desculpem ali, porque acho que na empolgação do momento acabei esquecendo de colocar a folga lá, tá bom? E aí fica a parte dos acabamentos para depois, para amanhã, ok? Beijo, até mais.